Laura Martins estava diante das janelas do chão, ao teto do escritório executivo da Almeida Industries, observando a cidade acordar lá embaixo. Aos 32 anos, havia construído uma vida que nunca pensou ser possível. Secretária executiva de um dos homens mais poderosos do país. Um apartamento bonito em um bairro seguro. E, mais importante, um futuro estável e seguro para seu filho. A porta do escritório se abriu atrás dela. Não precisava se virar para saber quem era. Depois de 7 anos, reconhecia o som de seus passos. "Você chegou cedo", Ricardo Almeida disse, sua voz calorosa com aprovação. Laura se virou, oferecendo-lhe um sorriso. Ricardo tinha 61 anos, cabelos prateados, distinto, e um dos homens mais gentis que já conhecera. Embora o mundo o visse como um magnata de negócios implacável, Laura sabia a verdade. Por trás da persona da sala de reuniões, havia alguém que genuinamente se importava com as pessoas. Reunião cedo com os investidores de Tóquio, ela o lembrou. Queria ter certeza de que tudo estava perfeito. Ricardo colocou sua pasta no chão e a estudou com a preocupação paternal que sempre demonstrava. "Você parece cansada. Está tudo bem?" "Só não dormi bem. Gabriel teve um pesadelo." À menção do filho de 8 anos de Laura, a expressão de Ricardo se suavizou ainda mais. "Como ele está? Com a nova medicação?" O peito de Laura apertou com gratidão. Gabriel havia sido diagnosticado com epilepsia severa 3 anos atrás. As convulsões haviam sido aterrorizantes, imprevisíveis e caras de tratar. Sem a ajuda de Ricardo, ela nunca poderia ter arcado com o cuidado especializado que Gabriel precisava. Melhor. Dr. Moreira acha que finalmente encontramos a combinação certa. Ele não teve uma convulsão em 2 meses. Que notícia maravilhosa! Ricardo se moveu para sua mesa, mas seus olhos permaneceram em Laura. "Sabe, tenho pensado. O aniversário de 9 anos do Gabriel está chegando. O que ele gostaria? Quero dar algo especial para ele." "Ricardo, você não precisa." "Eu sei que não preciso. Eu quero. Aquele menino é importante para mim, Laura. Vocês dois são." As palavras fizeram a garganta de Laura apertar com emoção. Ricardo Almeida havia salvado sua vida. Não metaforicamente, literalmente. 7 anos atrás, Laura tinha 25 anos, quebrada e desesperada. Estava trabalhando em 2 empregos enquanto tentava cuidar do bebê Gabriel sozinha. O pai do bebê havia desaparecido antes de Gabriel nascer. Laura não tinha família, nenhum sistema de apoio, nenhuma rede de segurança. Então, uma noite, caminhando para a casa de seu segundo emprego em um restaurante, foi atacada. 3 homens, um beco escuro. Pensou que iria morrer. Mas Ricardo Almeida estava saindo de um jantar de negócios em um restaurante próximo. Ouviu seu grito. A maioria dos homens ricos teria ligado para a polícia e ido embora. Ricardo havia intervindo pessoalmente, lutado contra seus agressores e ficado com ela até a ajuda chegar. Mas ele não havia parado por aí. Quando soube sobre sua situação, sobre o bebê Gabriel, sobre suas lutas, ofereceu-lhe um emprego. Não caridade. Uma posição real, com responsabilidades reais e pagamento real. Havia lhe dado uma chance quando ninguém mais daria. Ao longo dos anos, o relacionamento deles havia evoluído para algo além de empregador e empregada. Ricardo havia se tornado um mentor, uma figura paterna, a família que ela nunca teve. Quando Gabriel foi diagnosticado com epilepsia, Ricardo a havia conectado com os melhores médicos, ajudado com despesas, tratado seu filho como seu próprio neto. Laura devia tudo a ele. "Obrigada", ela disse baixinho. "Por tudo. Não digo isso o suficiente." Ricardo afastou sua gratidão com a mão. "Você mais do que mereceu seu lugar aqui, Laura. É brilhante no que faz. Eu deveria estar te agradecendo por aguentar comigo todos esses anos." Antes que Laura pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem da escola de Gabriel. Seu sangue gelou. "O que foi?" Ricardo perguntou, imediatamente notando sua expressão. "Escola do Gabriel. Ele teve uma convulsão.
Estão chamando uma ambulância. Vá, agora. Vou cuidar da reunião de Tóquio. Mas, Laura, vá até seu filho. Isso é uma ordem. Ela já estava pegando sua bolsa, seu coração batendo forte. 2 meses sem uma convulsão. Dr. Moreira havia estado tão otimista. O que havia dado errado? Vou deixar meu celular ligado, ela disse, correndo em direção à porta. Me avise se precisar de algo. A única coisa que preciso é que você se certifique de que Gabriel está bem. Todo o resto pode esperar. Laura correu. A sala de espera do hospital era estéril e fria. Laura sentou com as mãos firmemente entrelaçadas, seu joelho balançando com energia nervosa. Gabriel estava no pronto-socorro há 2 horas. Os médicos estavam fazendo exames. Seu telefone tocou. Ricardo. Como ele está? Sua voz estava tensa de preocupação. Ainda esperando o médico. Estão fazendo um exame neurológico completo. Ricardo, sinto muito pela reunião. Pare, não peça desculpas. A reunião foi bem. Estou mais preocupado com você e Gabriel. Você precisa que eu vá aí? A oferta fez os olhos de Laura arderem com lágrimas. Não, estamos bem. Eu só... estou com medo. E se a medicação não estiver funcionando mais? E se as convulsões estiverem piorando? Me escute. Aconteça o que acontecer, vamos lidar com isso juntos. Você não está sozinha nisso, Laura. Nunca estará. As palavras romperam sua compostura. Um soluço escapou antes que pudesse impedir. Ei, Ricardo disse gentilmente. Vai ficar tudo bem. Gabriel é forte. Ele vai ficar bem. Não sei o que faria sem você, Laura sussurrou. Você fez tanto por nós. Vocês são família, Laura. Vocês dois. Você não entende isso? Antes que Laura pudesse responder, um médico emergiu. Senhora Martins? Tenho que desligar, Laura disse rapidamente. O médico está aqui. Me ligue assim que souber de algo. A expressão do médico era grave. O estômago de Laura caiu. Senhora Martins, seu filho está estável, mas receio que tenha notícias preocupantes. A convulsão de hoje foi mais severa que episódios anteriores. Descobrimos algumas anormalidades em seu último exame cerebral. Gostaríamos de fazer testes adicionais, mas acho que precisamos discutir a possibilidade de intervenção cirúrgica. O mundo de Laura inclinou. Cirurgia? Que tipo de cirurgia? Há um procedimento especializado que poderia potencialmente eliminar as convulsões inteiramente. É complexo, caro e não sem riscos. Mas para pacientes como Gabriel, oferece a melhor chance de uma vida normal. Quão caro? O médico hesitou. Com seu plano de saúde, você ainda estaria olhando para aproximadamente R$200 mil de despesa. Sei que é significativo. Vou encontrar o dinheiro. A voz de Laura era aço. Seja o que for preciso. Quando podemos agendar? Precisaríamos fazer mais testes preliminares primeiro. Mas se Gabriel for um bom candidato, poderíamos potencialmente agendar dentro dos próximos 3 meses. Terei a coordenadora do meu consultório entrando em contato com mais informações. Depois que o médico saiu, Laura sentou sozinha na sala de espera, sua mente correndo. R$200 mil. Mesmo com seu excelente salário, mesmo com suas economias, isso era impossível. Mas Ricardo ajudaria. Ele sempre ajudava. O pensamento a fez se sentir culpada e grata em igual medida. Quanto uma pessoa podia pedir de outra? Quanto era demais? Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Lindo menino que você tem. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. O sangue de Laura virou gelo. Antes que pudesse processar o que estava lendo, outra mensagem chegou. Uma foto. Gabriel, saindo da escola mais cedo naquele dia, inconsciente de que estava sendo observado. Então outra mensagem. Verifique seu e-mail. Conta privada. Agora. Com mãos trêmulas, Laura abriu seu e-mail no telefone. Uma mensagem de um endereço criptografado. Assunto. Sobre seu futuro. Ela abriu. Senhora Martins, a esta altura você entende que sei onde seu filho vai à escola, onde você mora, sua rotina, tudo sobre sua vida. Tenho uma proposta para você. Uma que resolverá todos os seus problemas.
Seu empregador, Ricardo Almeida, tem algo que me pertence. Especificamente, evidências que poderiam me mandar para a prisão pelo resto da minha vida. Ele não sabe que as tem. Estão enterradas em seus arquivos pessoais, misturadas com décadas de documentos de negócios. Você vai recuperá-las para mim. Em troca, vou pagar R$500 mil, mais do que suficiente para a cirurgia de seu filho, com bastante sobrando para o futuro dele. Você tem 48 horas para decidir. Se recusar, ou se for a polícia, seu filho desaparecerá. Você nunca mais o verá. Aguarde novas instruções. M. As mãos de Laura estavam tremendo tanto que quase derrubou o telefone. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Ela olhou para o pronto-socorro onde seu filho dormia, inconsciente do pesadelo se desenrolando ao redor dele. R$200 mil que ela não tinha. E agora, alguém ameaçando levar Gabriel a menos que traísse o homem que havia salvado sua vida. Laura fechou os olhos e tentou respirar. A escolha ainda nem havia começado, mas já sabia que o que quer que decidisse destruiria algo precioso. Laura não dormiu naquela noite. Gabriel havia sido liberado do hospital com instruções estritas para descansar. Ela o havia colocado na cama, observado ele dormir pacificamente e passou as horas até o amanhecer encarando aquele e-mail. Recuperar evidências dos arquivos de Ricardo. Trair o homem que havia lhe dado tudo. Ou arriscar perder seu filho. Pensou em ir à polícia. Mas a ameaça havia sido clara. Se envolvesse autoridades, Gabriel desapareceria. E quem quer que fosse esse M, tinha estado observando de perto o suficiente para fotografar Gabriel na escola. Conheciam sua rotina. Poderiam chegar até ele antes que alguém pudesse impedir. Pensou em contar para Ricardo. Mas o que ele poderia fazer? Ele insistiria em envolver segurança, a polícia, e novamente isso colocaria Gabriel em risco. Laura estava presa. Às 6 da manhã, ligou para Ricardo. Sua voz estava firme, profissional. Não vou hoje. Gabriel precisa ficar em casa da escola e quero ficar de olho nele depois de ontem. Claro. Tire todo o tempo que precisar. Há algo que eu possa fazer? A pergunta quase a quebrou. Não. Estamos bem. Só preciso estar com ele hoje. Entendo. Me ligue se algo mudar. Depois de desligar, Laura fez café com mãos trêmulas e tentou pensar racionalmente. Que evidências Ricardo possivelmente poderia ter que mandaria alguém para a prisão? Ele era meticuloso sobre seus negócios. Tudo era legal, documentado, transparente. A menos que isso fosse sobre algo de anos atrás, antes de Laura ter começado a trabalhar para ele. Ela precisava de mais informações. Precisava entender o que estava sendo pedido para roubar e de quem. Às 9 da manhã, seu telefone tocou. Número desconhecido. Laura atendeu, seu coração batendo forte. Alô? Senhora Martins. A voz era masculina, distorcida através de algum tipo de filtro. Confio que considerou minha oferta. Quem é você? De que evidências está falando? Especificidades não são importantes ainda. O que importa é se você está disposta a cooperar. Você está me pedindo para atrair alguém que foi como um pai para mim. Estou oferecendo uma maneira de salvar seu filho. A cirurgia que ele precisa? O futuro que ele merece? Tudo isso pode ser seu. Tudo o que precisa fazer é recuperar alguns arquivos. E se eu recusar? Então Gabriel desaparece. Permanentemente. O aperto de Laura no telefone apertou. Se você machucá-lo... Não quero machucá-lo. Não quero machucar ninguém. Só quero o que é meu. Me ajude a conseguir e todos saem felizes. Por que eu? Por que não simplesmente invadir o escritório do Ricardo você mesmo? Porque os arquivos estão em sua coleção pessoal, armazenados em sua residência particular. A segurança lá é significativa, mas Ricardo confia em você. Você tem acesso, é a única que pode fazer isso sem levantar alarmes. A casa de Ricardo. Laura havia estado lá inúmeras vezes.
jantares em família, celebrações de feriados. Ele sempre a havia tratado como mais do que uma empregada. Ela tinha chaves, códigos de alarme, acesso completo. E agora alguém queria que ela usasse essa confiança como uma arma. Preciso de tempo para pensar, Laura disse. Você tem 48 horas no total, 42 restantes. Enviarei instruções específicas em breve. Não me decepcione, Sra. Martins. A vida de seu filho depende disso. A linha caiu. Laura passou o resto do dia em uma névoa de culpa e terror. Segurou Gabriel perto, ouviu ele tagarelar sobre videogames e seu amigo Marcos na escola e tentou não pensar sobre a decisão pairando sobre ela. Naquela noite, depois que Gabriel estava dormindo, Laura se viu olhando fotos antigas em seu telefone. Fotos de 7 anos atrás. Os primeiros dias na Almeida Industries. Parou em uma foto em particular. Sua primeira festa de fim de ano da empresa. Havia estado aterrorizada de comparecer, convencida de que não pertencia entre todos os executivos e suas famílias. Mas Ricardo havia insistido, a havia apresentado a todos, havia se certificado de que se sentisse bem-vinda. Na foto, Ricardo estava com seu braço ao redor dos ombros de Laura, ambos sorrindo. Ele parecia orgulhoso, paternal, como se ela fosse sua filha, não sua empregada. Laura lembrava daquela noite claramente. Ricardo a havia puxado de lado mais tarde, durante um momento tranquilo. Quero que saiba algo, ele havia dito. O que fiz naquela noite no beco, parando aqueles homens, isso não foi caridade. Não te contratei por pena. Te contratei porque você é brilhante, capaz e exatamente o que esta empresa precisa. Você mereceu seu lugar aqui. Nunca esqueça isso. Laura havia chorado. Havia passado tanto tempo se sentindo sem valor, como se estivesse se afogando e não pudesse se salvar. Ricardo havia jogado uma tábua de salvação, mas mais do que isso, a havia feito acreditar que merecia ser salva, e agora ela estava considerando traí-lo. Seu telefone vibrou. Outro e-mail do endereço criptografado. Amanhã à noite, Ricardo Almeida está comparecendo a um gala beneficente no centro. Ele estará fora das 19 horas à meia-noite. Essa é sua janela. Você precisa acessar seu escritório em casa. 3º andar, ala leste. Há um cofre particular atrás da pintura de sua falecida esposa. Combinação: 1807-1982. Aniversário de sua filha Vitória. Dentro, você encontrará uma caixa de documentos de 1997, 27 anos atrás. Procure por arquivos relacionados ao grupo de investimentos Meridian. Me traga tudo com esse nome. Uma vez que tenha os documentos, coloque-os em uma bolsa à prova d'água e deixe-os na 3ª lixeira da entrada no Parque Riverside, lado norte. 3 da manhã. Vou coletá-los. Depois que verificar que os documentos estão corretos, R$500 mil serão transferidos para uma conta offshore em seu nome. Detalhes serão fornecidos uma vez que o trabalho esteja completo. A vida de seu filho por alguns papéis velhos. Dificilmente parece uma escolha difícil, não é? Laura encarou o e-mail até seus olhos arderem. Amanhã à noite. Menos de 24 horas para decidir. Trair Ricardo ou arriscar perder Gabriel. Pensou sobre a cirurgia, sobre dar a Gabriel uma chance de uma vida normal, sobre nunca ter que vê-lo ter uma convulsão, nunca ter que temer que um dia seu cérebro o traísse de um jeito que não pudesse ser consertado. R$500 mil mudariam tudo, mas o custo era sua integridade, sua lealdade, a confiança da única figura paterna que já havia conhecido. Laura havia sido criada para acreditar que caráter era fazer a coisa certa mesmo quando era difícil, que lealdade importava, que traição era imperdoável, mas nunca havia tido que escolher entre princípios e a vida de seu filho. Havia realmente alguma escolha? Na manhã seguinte, Laura ligou para Ricardo. Estou me sentindo melhor. Gostaria de ir hoje se estiver tudo bem. Claro. Fico feliz que Gabriel esteja melhor. Te vejo em breve. No escritório, Laura passou por sua rotina no piloto automático. Organizou a agenda de Ricardo, cuidou da correspondência, participou de reuniões.
Na superfície, tudo estava normal. Por dentro, estava desmoronando. Por volta do meio-dia, Ricardo a chamou em seu escritório. Laura, sente-se. Precisamos conversar. Seu coração parou. Ele sabia? Havia de alguma forma descoberto? Tenho pensado sobre a cirurgia do Gabriel, Ricardo continuou. O custo. Sei que é um fardo financeiro. Ricardo, você já fez tanto. Ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Quero pagar pela cirurgia. Tudo. Laura o encarou. O quê? Você me ouviu. Vou cobrir o custo total. 200 mil, 2 milhões, seja o que for preciso. Gabriel vai ter essa cirurgia e você não vai se afogar em dívidas por causa disso. Lágrimas saltaram aos olhos de Laura. Ricardo, não posso pedir que você faça isso. Você não está pedindo, estou oferecendo. Vocês são família, Laura. Você entende? Quando digo isso, é sério. Nunca tive a chance de ser um pai de verdade para meus próprios filhos. Eles foram criados por babás enquanto eu construía um império. Quando percebi o que havia perdido, estavam crescidos e mal falavam comigo. Mas você e Gabriel, vocês me deram uma segunda chance de ser o homem que deveria ter sido. Deixe-me fazer isso, por favor. O peito de Laura parecia que estava desabando. Aqui estava a resposta para seus problemas. A cirurgia, paga. O futuro de Gabriel, garantido. Tudo sem traição, sem roubo, sem se tornar alguém que desprezava. Mas e quanto à ameaça? E quanto a Amy e o aviso de que Gabriel desapareceria se ela não cooperasse? Ricardo, sua voz rachou. Há algo que preciso te contar. Este era o momento de confessar, de contar sobre as ameaças, as demandas, a situação impossível. Mas antes que pudesse continuar, o telefone de Ricardo tocou. Ele olhou para ele, então de volta para Laura com desculpas. Sinto muito, tenho que atender. É o negócio de Tóquio, estão ligando de volta com números finais. Ele atendeu o telefone, mudando imediatamente para modo de negócios. Laura sentou ali, sua confissão presa na garganta. Ricardo cobriu o bocal do telefone. Isso pode demorar. Continuaremos esta conversa mais tarde, ok? Não se preocupe com a cirurgia. Está resolvido. Laura acenou entorpecida e saiu de seu escritório. No corredor, encostou-se na parede e tentou respirar. Ricardo havia acabado de resolver tudo. O dinheiro, a cirurgia, o futuro de Gabriel. Mas a ameaça não havia ido embora. Quem quer que M fosse, havia deixado claro: recupere os documentos, ou Gabriel desaparece. Mesmo com a cirurgia paga, seu filho ainda estava em perigo. A menos que fosse a polícia, a menos que contasse para Ricardo, a menos que confiasse que poderiam proteger Gabriel. Mas, e se não pudessem? E se M cumprisse a ameaça antes que alguém pudesse impedi-los? O telefone de Laura vibrou. Uma mensagem do número desconhecido. Hoje à noite, não se esqueça. Seu filho está contando com você. Anexada estava outra foto. Gabriel, em casa, visível através da janela da sala. Estavam observando agora mesmo. A decisão de Laura cristalizou naquele momento. Ela não podia arriscar. Não podia apostar com a vida de Gabriel. Ela roubaria os documentos, trairia Ricardo, se tornaria uma criminosa. Porque quando se resumia a isso, não havia escolha alguma. A vida de seu filho superava todo o resto. Até amor, até lealdade, até sua própria alma. Naquela noite, Laura deixou Gabriel no apartamento de sua vizinha. Senhora Costa, uma senhora idosa que havia ajudado com cuidados infantis por anos. Tenho que trabalhar até tarde, Laura mentiu. Emergência no escritório. Vai ficar bem com ele até meia-noite? Claro, querida. Gabriel e eu vamos assistir filmes e comer pipoca demais. Não é, querido? Gabriel sorriu. Podemos assistir aquele de super-herói? Qualquer um que quiser, Senhora Costa disse calorosamente. Laura abraçou seu filho apertado, respirando seu cheiro de menino de shampoo e inocência. Te amo, querido, mais do que qualquer coisa no mundo. Te amo também, mãe. Você está bem? Parece triste. Só cansada.
Divirta-se com a senhora Costa, ok? Ao sair, Laura sentiu como se estivesse se afastando de si mesma. A pessoa que entrou no apartamento da senhora Costa era Laura Martins, empregada leal, amiga grata, boa mãe. A pessoa que saiu era outra completamente. A propriedade de Ricardo ficava em um bairro exclusivo 40 minutos fora da cidade. Uma propriedade massiva com terrenos extensos, muros altos e segurança sofisticada. Mas Laura tinha os códigos, o acesso, a confiança. Estacionou na entrada circular às 20h30. Ricardo estaria no gala beneficente por horas. A equipe da casa tinha a noite de folga, como sempre tinham quando Ricardo comparecia a eventos. Laura usou sua chave para entrar pela porta da frente. O sistema de segurança apitou. Digitou o código com mãos trêmulas. O apito parou. Luz verde. Estava dentro. A casa era enorme, silenciosa, cheia de arte cara e móveis que representavam uma vida inteira de conquistas de Ricardo. Laura havia estado ali dezenas de vezes. Sabia onde tudo estava. Terceiro andar. Ala leste. Escritório em casa. Seus passos ecoavam nas escadas de mármore enquanto subia. Cada passo parecia caminhar em direção à própria execução. A porta do escritório estava destrancada. Laura deslizou para dentro e fechou atrás de si. A pintura da falecida esposa de Ricardo pendurava na parede, exatamente como o e-mail havia descrito. Margarida Almeida havia morrido 12 anos atrás, antes de Laura ter entrado na vida de Ricardo. Por todas as contas, ela havia sido o amor de sua vida. Sua perda o havia devastado. Laura se aproximou da pintura cuidadosamente. Era linda. Margarida também havia sido linda, com olhos gentis e um sorriso suave. Sinto muito, Laura sussurrou para a pintura. Sinto muito mesmo. Levantou a pintura da parede. Atrás havia de fato um cofre, exatamente como descrito. Combinação: 1807-1982. Aniversário de Vitória. As mãos de Laura tremeram enquanto girava o disco. Direita, esquerda, direita de novo. Clique. O cofre abriu. Dentro havia várias caixas. Laura encontrou aquela marcada 1997, documentos privados. Abriu. Dentro havia arquivos, cartas, documentos legais. Folheou rapidamente, procurando por qualquer coisa com Grupo de Investimentos Meridian. Ali, uma pasta grossa. Puxou-a. Dentro havia documentos detalhando investimentos, transações financeiras e fotografias. Fotografias de cena de crime, corpos, sangue. O estômago de Laura revirou. O que era isso? Em que Ricardo havia se envolvido? Continuou lendo. Os documentos contavam uma história. 27 anos atrás, o grupo de investimentos Meridian havia sido uma fachada para a lavagem de dinheiro. Várias pessoas haviam morrido quando a operação foi exposta. Ricardo havia sido um investidor, mas, de acordo com estes documentos, não tinha conhecimento das atividades ilegais. Havia fornecido testemunho que ajudou a condenar os verdadeiros criminosos. Mas estes arquivos continham algo mais. Evidências de que um dos criminosos, alguém chamado Marcos Delacroix, havia escapado da acusação devido à falta de evidências. E fotos de Marcos Delacroix pareciam familiares, muito familiares. O sangue de Laura gelou quando a realização atingiu. MC Marcos. Este era quem estava ameaçando ela. Um criminoso que havia escapado da justiça 27 anos atrás e que precisava destes documentos destruídos antes que pudessem ser usados contra ele. Ricardo não estava sujo. Ele havia estado tentando fazer a coisa certa. E Laura estava ajudando um assassino a destruir evidências. Antes que pudesse processar o que fazer com essa informação, ouviu um som lá embaixo. A porta da frente abrindo. Passos no hall de entrada. A voz de Ricardo. Laura, você está aqui? Seu carro está na entrada. Ele havia voltado cedo do gala. O coração de Laura martelava contra suas costelas. Olhou para o cofre aberto, os documentos em suas mãos, a pintura encostada na parede. Sem tempo para colocar tudo de volta. Sem tempo para se esconder. Os passos estavam subindo as escadas. Laura ficou congelada,
os documentos roubados agarrados em suas mãos, pega no ato de trair o homem que a amava como uma filha. A porta do escritório abriu. Ricardo estava lá, ainda em seu smoking do gala. Sua expressão foi de confusão a choque a desgosto em segundos. Laura, o que você está fazendo? Ela não conseguia falar, não conseguia se mover. Os documentos pareciam pesar 1000 quilos. Por quê? A voz de Ricardo rachou. Por que você faria isso? Laura finalmente encontrou sua voz. Eles têm o Gabriel. Disseram que o matariam se eu não... Quem tem Gabriel? Não sei o nome real dele. Me enviou e-mails, nos ameaçou, disse que tinha que roubar esses arquivos ou ele faria meu filho desaparecer. Por que você não veio até mim? Por que não me contou? Porque ele disse que se eu envolvesse alguém, Gabriel morreria. Não podia arriscar. Laura, poderíamos ter protegido ele. Poderíamos ter... Seu telefone tocou. Ele silenciou sem olhar, mas tocou novamente imediatamente. Franzindo a testa, Ricardo atendeu. O quê? Laura observou seu rosto empalidecer. Quando? Seus olhos se fixaram em Laura. Você tem certeza? Ele abaixou o telefone lentamente. Quando falou, sua voz estava oca. Esse era meu chefe de segurança. Houve um incidente no seu prédio. Alguém invadiu o apartamento da senhora Costa 20 minutos atrás. A polícia está lá agora. As pernas de Laura falharam. Desabou no chão, os documentos se espalhando. Gabriel. Meu Deus. Gabriel. A senhora Costa ligou para o 190. O invasor fugiu antes da polícia chegar. Mas Laura... Ricardo se agachou ao lado dela. Gabriel não está lá. A senhora Costa disse que você nunca o deixou lá hoje à noite. A mente de Laura ficou em branco. O quê? Não, eu o deixei às 7h30. Ela ia cuidar dele enquanto eu... Seu telefone vibrou. Ela o pegou com mãos trêmulas. Uma mensagem do número desconhecido. Um endereço. E uma mensagem. Mudança de planos. Venha sozinha. Traga os documentos. Você tem 1 hora ou seu filho morre. Anexada estava uma foto. Gabriel, amarrado a uma cadeira no que parecia ser um galpão abandonado, lágrimas escorrendo por seu rosto. Laura gritou. O galpão ficava no distrito industrial, uma parte da cidade em que Laura nunca havia estado. Escuro, abandonado, perigoso. Ela dirigiu até lá sozinha, apesar dos protestos de Ricardo. Ele havia querido chamar a polícia, sua equipe de segurança, trazer todos. Mas a mensagem havia sido clara: venha sozinha. Ricardo finalmente, relutantemente, concordou em dar-lhe uma vantagem. 30 minutos, ele havia dito. Então vou trazer todos. Vamos cercar aquele galpão e vamos ter o Gabriel de volta. Laura sabia que 30 minutos poderiam não ser suficientes. Mas era algo. Parou em frente ao galpão às 22h47. O prédio se erguia contra o céu noturno, janelas quebradas, paredes cobertas de pichação. Seu telefone vibrou. Porta no lado leste, entre. Deixe seu telefone no carro. Laura olhou para seu telefone uma última vez. Nenhuma mensagem de Ricardo. Desligou e deixou no porta-copos. Pegou a pasta de documentos e caminhou em direção ao galpão. A porta estava destrancada. Rangeu ao abrir para a escuridão. Alô? A voz de Laura ecoou no vasto espaço. Luzes cintilaram. Luzes fluorescentes duras que iluminaram o interior do galpão. E ali, no centro, estava Gabriel. Seu filho sentava em uma cadeira de metal, suas mãos amarradas atrás dele, fita adesiva sobre sua boca. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas quando viu Laura, se iluminaram com esperança desesperada. Gabriel! Laura começou a correr em direção a ele. Pare! A voz veio de trás dela, profunda, masculina, não mais distorcida por filtros. Laura girou. Um homem saiu das sombras. Estava na casa dos 60, bem vestido apesar do cenário sujo do galpão. Seu cabelo era prateado, seu rosto marcado com idade e amargura. Marcos Delacroix. Tinha que ser. Você deve ser M.
Laura disse, sua voz mais firme do que se sentia. Muito esperta. Você trouxe o que pedi? Laura levantou a pasta. Bem aqui. Agora deixe meu filho ir. Ainda não. Primeiro preciso verificar se você trouxe tudo. Marcos gesticulou para uma mesa. Coloque ali. Laura caminhou lentamente até a mesa e colocou a pasta. Marcos se aproximou, mantendo sua distância, e começou a folhear os documentos. Enquanto estava distraído, Laura examinou o galpão. Uma saída atrás dela, outra do lado oposto, perto de onde Gabriel estava sentado. Nenhum sinal de mais ninguém. Marcos estava realmente sozinho? Isso é perfeito, Marcos disse, sua voz cheia de satisfação. 27 anos procurando por estes arquivos. 27 anos me perguntando quando alguém os encontraria e destruiria tudo que construí. Ricardo nem sabia que os tinha, Laura disse. Ele era apenas um investidor. Não fazia parte dos seus crimes. Não, mas ele testemunhou contra meus parceiros. Seu testemunho mandou 3 homens para a prisão. Homens bons, homens leais. Eles morreram lá, senhora Martins. Morreram porque Ricardo Almeida não conseguiu manter a boca fechada. Eles morreram porque eram criminosos, assassinaram pessoas. Eles fizeram o que era necessário, mas você não entenderia. Pessoas como você e Almeida vivem em seu mundo confortável de regras e moralidade. Não têm ideia do que é preciso para sobreviver no mundo real. O mundo real onde você ameaça crianças? A voz de Laura estava afiada. Onde você aterroriza pessoas inocentes para encobrir seus próprios crimes? A expressão de Marcos endureceu. Fiz o que tinha que fazer. Assim como você fez o que tinha que fazer. Você roubou do homem que confiava em você. Traiu alguém que te amava como uma filha. Como isso te faz sentir, senhora Martins? Como é se tornar algo que você despreza? As palavras atingiram como um golpe físico, porque ele estava certo. Laura havia se tornado alguém que não reconhecia. Havia sacrificado sua integridade, sua lealdade, seu próprio senso de si mesma. Por Gabriel. Tudo por Gabriel. Agora deixe-o ir, Laura disse, sua voz tremendo. Fiz o que você pediu. Você tem os documentos. Deixe meu filho ir. Marcos sorriu. Era frio. Receio que não posso fazer isso. O sangue de Laura virou gelo. O quê? Veja, há um problema. Você viu meu rosto, sabe meu nome. Se deixar você e o menino irem, vão correr direto para a polícia. Não posso ter isso. Não vou contar para ninguém. Eu juro, só deixe ele ir. Não acredito em você, o que significa que tenho que garantir seu silêncio, permanentemente. Marcos puxou uma arma. O mundo de Laura se estreitou para aquela arma. Por favor, não faça isso. Ele é só uma criança. Eu sei. E sinto muito, de verdade. Mas não posso deixar pontas soltas. Marcos levantou a arma, não apontada para Laura, apontada para Gabriel. Não! Laura se lançou para a frente, colocando seu corpo entre Marcos e Gabriel. Não! Por favor, me mate se precisar, mas deixe ele ir. Ele tem 8 anos. Ele não pode te machucar. A expressão de Marcos não mudou. Saia do caminho, senhora Martins. Não. Vou atirar através de você para chegar nele se precisar. A mente de Laura corria. Tinha que haver uma saída, alguma maneira de salvar Gabriel. Mas estava desarmada, em desvantagem, e o tempo estava se esgotando. Então ela ouviu. O som distante de sirenes. Marcos também ouviu. Sua mandíbula se apertou. Seu amigo Almeida, presumo. Ele não conseguiu seguir instruções simples. Deixe a gente ir. Você ainda pode fugir. Pegue os documentos e desapareça. Você não precisa fazer isso. Você está certa. Posso fugir, mas não com testemunhas. Ele ajustou a mira, dedo apertando o gatilho. E então, tudo aconteceu de uma vez. A porta do galpão se abriu violentamente. A voz de Ricardo. Laura! Marcos girou em direção ao som, arma virando. Laura não pensou, apenas se moveu. Agarrou a coisa mais próxima, um cano de metal encostado na parede, e balançou em Marcos. O cano conectou com seu braço.
A arma disparou, o som ensurdecedor no espaço fechado. Mas o tiro saiu desviado, atingindo o teto. Marcos tropeçou para trás e Laura aproveitou sua vantagem. Balançou novamente, desta vez mirando em sua cabeça. Ele se abaixou e o cano atingiu seu ombro. Marcos praguejou e levantou a arma novamente. Mas Ricardo estava correndo através do galpão agora, gritando: "Saia de perto dela!" Marcos se virou, trazendo a arma para apontar para Ricardo. Laura gritou: "Não!" Ela atacou Marcos de lado. Ambos caíram com força, a arma deslizando pelo chão de concreto. Laura rastejou em direção a Gabriel, enquanto Marcos e Ricardo lutavam. Alcançou seu filho, arrancando a fita adesiva de sua boca. "Mãe!" Gabriel soluçou. "Estou aqui, querido. Estou aqui." Suas mãos lutaram com as cordas amarrando seus pulsos. Estavam apertadas, profissionalmente amarradas. Não conseguia soltá-las. Atrás dela, ouviu grunhidos, o som de socos atingindo carne. Laura se virou para ver Ricardo e Marcos travados em combate. Ricardo era mais alto, mas Marcos era mais jovem e lutando com fúria desesperada. Marcos acertou um soco que mandou Ricardo cambaleando para trás. Então Marcos mergulhou para a arma. Seus dedos se fecharam em torno dela. Ele se levantou, respirando pesado, e apontou a arma para Ricardo. "Você deveria ter ficado fora disso, Almeida. Agora vai vê-los morrer antes de eu matá-lo também." Ricardo levantou as mãos, seu rosto ensanguentado, mas desafiante. "Marcos, não. Acabou. A polícia está aqui. Você não pode vencer. Posso levá-los todos comigo." Marcos virou a arma em direção a Laura e Gabriel. O tempo pareceu desacelerar. Laura olhou para o rosto aterrorizado de seu filho, para a arma apontada para eles, para Ricardo parado impotente ao lado. E ela percebeu algo terrível. Marcos ia apertar aquele gatilho. Em segundos, Gabriel estaria morto. A menos que... "Espere!" Laura se levantou, colocando-se diretamente na frente de Gabriel. "Vou fazer um acordo com você." "Laura, não!" Ricardo começou. "Cale a boca!" Marcos latiu, para Laura. "Que tipo de acordo?" "Você quer escapar sem testemunhas. Tudo bem. Me leve. Me use como refém. Deixe Gabriel e Ricardo aqui e me leve com você. Uma vez que esteja seguro, pode me soltar." "Laura, não!" A voz de Ricardo estava angustiada. "Acha que sou estúpido?" Marcos riu asperamente. "No momento que os deixar ir, vão contar tudo para a polícia." "Não se você me tiver. Sou mais valiosa viva como barganha. Nos mate agora, e você não tem nada. Me leve, e você tem uma moeda de troca." Marcos considerou isso. Lá fora, as sirenes estavam ficando mais altas. "Mãe, não!" Gabriel estava chorando. "Não me deixe!" Laura se agachou ao lado de seu filho, suas mãos segurando seu rosto. "Me escute, querido. Tudo vai ficar bem. Senhor Almeida vai cuidar de você." "Eu não quero ele. Quero você." "Eu sei. Mas agora preciso que você seja corajoso. Pode fazer isso por mim?" "Laura, tem que haver outra maneira," Ricardo disse. "Não há." Laura se levantou, encarando Marcos. "Temos um acordo ou não? Você está ficando sem tempo." Marcos agarrou seu braço rudemente. "Tudo bem, mas se tentar qualquer coisa, vou matá-la. Entendeu?" "Entendo." Ele a arrastou em direção à saída lateral, a arma pressionada contra suas costelas. "Laura!" Ricardo deu um passo à frente. "Fique parado!" Marcos gritou. "Ou atiro nela agora!" Ricardo congelou. Laura olhou para trás uma última vez. Para Gabriel, chorando na cadeira. Para Ricardo, seu rosto uma máscara de horror impotente. "Cuide dele," ela disse baixinho. "Me prometa." "Eu prometo. Laura, vou te encontrar." "Vou!" Mas Marcos já estava puxando ela através da porta para a escuridão lá fora. Moveram-se rapidamente através de um beco atrás do galpão. Marcos mantinha a arma pressionada contra o lado de Laura, uma mão agarrando seu braço com força suficiente para machucar. "Onde está seu carro?" ele exigiu. "Na frente do galpão." "Chaves?" "Na ignição." "Claro que estão.
Você realmente pensou que estava salvando eles, não foi? Quão nobre. Laura não respondeu. Estava ouvindo. As sirenes estavam muito perto agora. A polícia estaria no galpão a qualquer segundo. Encontrariam Gabriel, encontrariam Ricardo, ambos vivos, ambos salvos. Isso era tudo que importava. Alcançaram a rua. O carro de Laura estava sob uma luz de rua quebrada. Entre, você vai dirigir. Laura deslizou para o banco do motorista. Marcos entrou no lado do passageiro, arma ainda treinada nela. Dirija, agora. Laura ligou o carro e entrou na rua. Em seu retrovisor, viu carros de polícia convergindo no galpão, suas luzes pintando a noite de vermelho e azul. Para onde estou indo? Em direção à rodovia. Vou te dizer onde virar. Dirigiram em silêncio tenso. A mente de Laura estava correndo. Tinha que encontrar uma saída, alguma maneira de escapar ou sinalizar por ajuda. Mas Marcos estava observando ela de perto, a arma nunca vacilando. Você ama seu filho, Marcos disse após vários minutos. Posso ver isso. Mais do que qualquer coisa. Eu tive um filho uma vez. Você sabia? Laura olhou para ele. Não. Seu nome era Tomás. Ele tinha 7 anos quando morreu. Leucemia. Não podíamos pagar pelo tratamento. Eu era apenas um contador de baixo nível então. Sem dinheiro, sem opções. Assisti meu menino morrer porque não pude salvá-lo. As mãos de Laura se apertaram no volante. Sinto muito. Foi quando percebi que o mundo não se importa com pessoas como nós. Pessoas boas que seguem as regras. As regras são escritas pelos ricos para mantê-los ricos. Então, parei de seguir as regras deles. Fiz o que tinha que fazer para sobreviver, para construir algo, para ter certeza de que ninguém poderia me fazer sentir tão impotente novamente. Virando um criminoso, matando pessoas, tomando controle da minha própria vida. Você de todas as pessoas deveria entender. Você acabou de trair alguém que ama para salvar seu filho. Acha que é diferente de mim? Não é. Quando se resume a isso, todos fazemos o que for preciso. Sou diferente de você. Não queria machucar Ricardo. Me destruiu por dentro. Mas você fez mesmo assim. Esse é o ponto. Quando a escolha é entre seus princípios e seu filho, não há escolha. Seu filho ganha. Todo o resto é só barulho. Laura odiava que parte dela entendia o que ele estava dizendo. Que ela havia feito o mesmo cálculo que ele, apenas com variáveis diferentes. Dirigiram por mais 20 minutos, deixando a cidade para trás. A rodovia deu lugar a estradas rurais, depois a um caminho de terra levando para dentro do mato. Pare aqui, Marcos disse. Laura encostou. Estavam no meio do nada, sem luzes, sem casas, apenas árvores e escuridão. Seu coração começou a bater forte. Era isso. Era onde ele ia matá-la. Saia. Laura abriu sua porta com pernas trêmulas. O ar noturno estava frio. Podia ouvir corujas à distância. Marcos saiu do lado dele, arma treinada nela sobre o teto do carro. Por favor, Laura disse baixinho. Você escapou. Você não precisa fazer isso. Você é uma ponta solta, Sra. Martins. Não deixo pontas soltas. Não vou contar para ninguém, eu juro. Não acredito em você. Marcos caminhou ao redor do carro em direção a ela. Laura recuou, sua mente desesperadamente procurando por opções. Correr? Ele atiraria nela antes que desse 3 passos. Lutar? Ele tinha uma arma e estava claramente disposto a usá-la. Implorar? Já havia tentado isso. Ela ia morrer aqui, neste mato, sozinha. Nunca veria Gabriel crescer. Nunca o veria se formar, se apaixonar, ter uma vida. Mas ele teria uma vida. Ricardo se certificaria disso, pagaria pela cirurgia. Criaria Gabriel como seu próprio neto. Laura havia salvado seu filho, mesmo que custasse tudo. Últimas palavras? Marcos perguntou, levantando a arma. Laura fechou os olhos. Diga ao Gabriel que eu o amo. Diga que eu... Um som. Um galho quebrando. Marcos girou, arma balançando em direção ao barulho. E então, caos. Alguém atacou Marcos de lado. A arma disparou, a bala atingindo uma árvore.
Os olhos de Laura se abriram. Duas figuras lutavam na escuridão. Laura, corra! A voz de Ricardo. Ricardo. Ele havia os seguido de alguma forma. Os havia rastreado. Corra! Ele gritou novamente. Mas Laura não podia deixá-lo. Não depois de tudo. Olhou ao redor desesperadamente. Um galho caído. Ela o agarrou, pesado e sólido. Marcos jogou Ricardo para longe e levantou a arma novamente. Laura balançou o galho com toda a sua força. Conectou com o pulso de Marcos. A arma voou para o mato. Marcos rugiu de dor e se lançou contra Laura. Caíram com força, a cabeça de Laura batendo contra o chão. Estrelas explodiram em sua visão. As mãos de Marcos se fecharam ao redor de sua garganta. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. O mundo estava ficando escuro. E então, de repente, a pressão se foi. Ricardo havia atacado Marcos novamente, puxando-o para longe de Laura. Laura ofegou por ar, sua visão clareando lentamente. Os dois homens estavam lutando viciosamente agora. Marcos era mais jovem, mas Ricardo estava lutando com a fúria de um pai protegendo seu filho. Porque era isso que Laura era para ele. Sua filha, sua família. Marcos conseguiu acertar um soco que mandou Ricardo cambaleando. Então estava rastejando em direção aonde a arma havia caído. Laura o viu procurando através do mato, suas mãos sentindo desesperadamente. Viu Ricardo lutando para se levantar, sangue escorrendo de um corte acima de seu olho. Viu os dedos de Marcos se fecharem ao redor da arma. E ela sabia o que tinha que fazer. Laura se lançou contra Marcos justo quando ele trazia a arma para cima. Seu peso o desequilibrou. A arma disparou. Por um momento, tudo estava em silêncio. Então Marcos desabou no chão, a arma caindo de seus dedos. Laura olhou para baixo em choque. Sangue estava se espalhando pelo peito de Marcos. O tiro o havia atingido, não a ela. Ele havia atirado em si mesmo na luta. Marcos olhou para ela, seus olhos já vidrados. Meu filho, ele sussurrou. Eu só queria salvar meu filho. Então seus olhos ficaram vazios, parados. Marcos Delacroix estava morto. Laura sentou na parte de trás da ambulância, um cobertor ao redor de seus ombros, enquanto um paramédico examinava os hematomas em sua garganta. Estava vagamente consciente de policiais por toda parte, tirando fotos, marcando evidências, entrevistando Ricardo. Estava viva. De alguma forma, impossivelmente, estava viva. Senhora Martins? Uma detetive se aproximou. Mulher mais velha, olhos gentis. Sou a detetive Moreira. Preciso fazer algumas perguntas. Laura acenou entorpecida. Pode me contar o que aconteceu hoje à noite? Laura contou tudo. As ameaças, a chantagem, os documentos roubados, o galpão, a luta no mato. Detetive Moreira ouviu sem julgamento. Quando Laura terminou, a detetive ficou quieta por um momento. Você sabe que não está em problemas legais, certo? Você estava agindo sob coação. Tudo o que fez foi para proteger seu filho. Ainda roubei do Ricardo, ainda o traí. Vamos precisar resolver os detalhes, mas não acho que acusações serão apresentadas. Marcos Delacroix era um homem procurado. Havia sido por 27 anos. Os documentos que você pegou eram evidências em um caso antigo. Tecnicamente, deveriam estar sob custódia policial de qualquer forma. Ele está realmente morto? Sim. O legista confirmou. Acabou, senhora Martins. Você está segura. Seu filho está seguro. Laura deveria sentir alívio. Ao invés disso, sentia entorpecimento. Onde está o Gabriel? No hospital, fazendo exames. Ele está bem, assustado, mas bem. Senhor Almeida está com ele. Preciso vê-lo. Claro, podemos continuar esta entrevista mais tarde. O hospital era caos controlado. Laura correu através do pronto-socorro para encontrar a ala pediátrica. E ali, em uma pequena sala de exame, estava Gabriel. Ele sentava em uma cama de hospital, sua pequena estrutura diminuída pelos móveis de tamanho adulto. Ricardo sentava ao lado dele, segurando sua mão. Quando Gabriel viu Laura, seu rosto se desfez. Mãe! Laura correu até ele, puxando-o em seus braços.
Estou aqui, querido. Estou aqui. Você está seguro. Está tudo bem agora. Gabriel soluçou em seu ombro. Eu estava com tanto medo. Achei que ele ia te matar. Shh, acabou. Ele não pode nos machucar mais. Sinto muito mesmo. Laura se afastou confusa. Sinto muito porque você não fez nada de errado. Eu menti sobre a senhora Costa. Ele me disse para te dizer que eu estava indo para a casa dela, mas nunca fui. Ele me pegou na escola e disse que você o tinha enviado. Sinto muito, mãe. Eu deveria ter sabido melhor. O coração de Laura se partiu. Oh, querido, nada disso é sua culpa. Está me ouvindo? Nada disso. Ela o segurou até seus soluços diminuírem para soluços. Só então olhou para Ricardo. Ele estava observando eles com uma expressão que não conseguia ler. Tristeza? Alívio? Algo mais? Obrigada, ela disse baixinho. Por nos seguir, por me salvar. Não podia deixar você encará-lo sozinha. Você poderia ter sido morto. Você também. Aquela foi a hora mais aterrorizante da minha vida, Laura. Não saber se você estava viva, não poder ajudar. Nunca faça isso comigo de novo. Não vou, eu prometo. Mas mesmo enquanto dizia, Laura sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. A confiança que haviam construído ao longo de 7 anos havia sido danificada, talvez irreparavelmente. Ela havia roubado dele. O havia traído. Mesmo que tivesse razões, mesmo que ele entendesse, o fato permanecia. Ela havia quebrado algo precioso. Ricardo, ela disse cuidadosamente. Entendo se você quiser que eu peça demissão. Depois de tudo o que aconteceu, pare! Sua voz era firme. Você não está pedindo demissão. Você não vai a lugar nenhum. Mas eu roubei de você. Fui à sua casa, seu cofre particular, sob coação, para salvar seu filho. Laura, se você tivesse vindo até mim primeiro, poderíamos ter lidado com isso diferentemente. Mas entendo por que não veio. Você estava aterrorizada. Estava protegendo Gabriel. Não a culpo por isso. Você deveria. Eu me culpo. Ricardo se levantou e se aproximou, sua mão pousando em seu ombro. Você fez uma escolha impossível em uma situação impossível. Você escolheu seu filho. Isso é o que qualquer bom pai faria. Sim, doeu que você não confiasse em mim o suficiente para ajudar. Mas entendo, e mais importante, eu te perdoo. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Laura. Não mereço seu perdão. Talvez não, mas você o tem de qualquer forma. É isso que família faz. 3 dias depois, Laura sentou no escritório de Ricardo. Tudo estava de volta ao normal. A polícia havia concluído sua investigação. A morte de Marcos Delacroix havia sido considerada legítima defesa. Os documentos haviam sido entregues às autoridades e seriam usados para fechar vários casos antigos. Gabriel estava em casa, seguro, já se recuperando do jeito que as crianças fazem. Sua cirurgia estava marcada para o próximo mês. Ricardo havia insistido em pagar, e Laura finalmente, gratamente, aceitou. Na superfície, a vida estava voltando ao normal. Mas Laura não conseguia se livrar da pergunta que a assombrava por 3 dias. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Ele levantou o olhar de seu computador. Claro. No galpão, quando Marcos tinha a arma apontada para Gabriel. Se eu não tivesse oferecido trocar a mim mesma, se a polícia não tivesse chegado a tempo, o que teria acontecido? Ricardo ficou quieto por um longo momento. O que você quer dizer? Quer dizer, se tivesse se resumido a uma escolha, se Marcos tivesse dito que deixaria um de nós ir, mas mataria o outro. Se ele me fizesse escolher entre a vida de Gabriel e a sua, o que eu deveria ter feito? Laura, preciso saber, porque naquele momento, quando me ofereci como refém, fiz uma escolha. Escolhi Gabriel ao invés de você. Escolhi salvar meu filho mesmo que significasse que você poderia morrer tentando me salvar. E preciso saber se isso foi errado. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, de costas para ela. Quando falou, sua voz estava grossa de emoção.
Você escolheu seu filho. Isso não está errado. É biologia, é amor, é o que qualquer pai faria. Mas você tem sido como um pai para mim. Isso não significa algo? Significa tudo. Mas, Laura, se os papéis fossem invertidos, se fosse meu filho e sua vida, eu teria feito a mesma escolha. Eu fiz essa escolha uma vez. Minha filha Vitória, quando era jovem, ficou doente. Meningite. Os médicos disseram que ela poderia não sobreviver. Eu teria dado qualquer coisa, feito qualquer coisa para salvá-la, incluindo me sacrificar. É isso que o amor faz. Te faz disposto a morrer para que seu filho possa viver. Então não foi errado? Escolher Gabriel? Ricardo se virou para encará-la. Seus olhos estavam molhados. Não foi errado. Mas, Laura, você precisa entender algo. Você não só escolheu Gabriel naquela noite. Você escolheu se tornar refém, se colocar em perigo, potencialmente morrer, para que ambos pudéssemos viver. Isso não é escolher seu filho ao invés de mim. Isso é escolher se sacrificar por todos. Não sou heroína. Você é mãe, é a mesma coisa. Laura balançou a cabeça. Mas fico pensando, e se a escolha tivesse sido mais clara? E se Marcos tivesse colocado uma arma na cabeça de vocês dois e me disse para escolher quem morre? Eu poderia ter escolhido? Deveria ter escolhido? Essa não é uma pergunta justa. Mas é a pergunta. Porque no galpão, naqueles poucos segundos, tive que decidir a vida de quem importava mais. E escolhi Gabriel. Eu o escolheria toda vez. Isso me faz uma pessoa ruim? Ricardo voltou para sua mesa e sentou pesadamente. Não, te faz humana. Laura, não há respostas certas em situações como essa. Apenas escolhas impossíveis e as pessoas corajosas o suficiente para fazê-las. Então por que parece que escolhi errado? Por que continuo pensando naqueles segundos no mato, quando Marcos estava prestes a me matar e você se colocou em perigo para me salvar? Você poderia ter morrido porque eu assumi esse risco, porque me ofereci como refém. Mas eu não morri, e nem você, e nem Gabriel. Todos sobrevivemos. Por sorte. Não por boas escolhas. Ricardo se inclinou para a frente. Laura, você sabe por que te segui até aquele mato? Para me salvar. Sim, mas também por causa de algo que você disse no galpão. Você me disse para cuidar de Gabriel. Você me pediu para prometer. E naquele momento, percebi algo. Você não era apenas minha secretária. Não era apenas alguém que ajudei 7 anos atrás. Você era minha filha, de todas as maneiras que importam. E quando seu filho está em perigo, você não calcula probabilidades ou faz escolhas racionais. Você apenas age. O peito de Laura apertou. Quebrei sua confiança. Roubei de você. E eu te perdoei. Porque é isso que família faz. Mesmo quando a escolha foi errada? Não havia escolha errada, Laura. Apenas uma impossível. Você fez o melhor que podia com a informação que tinha. Você protegeu seu filho, tentou me proteger e estava disposta a se sacrificar por ambos. Como isso poderia ser errado? Laura queria acreditar nele. Queria aceitar sua absolvição. Mas a culpa persistia. Porque a verdade era, se forçada a escolher entre a vida de Gabriel e a de Ricardo, ela teria escolhido Gabriel. Sem hesitação, sem questionar, e não sabia se isso a fazia uma boa mãe ou uma pessoa ruim. Talvez a fizesse ambos. Naquela noite, depois que Gabriel estava dormindo, Laura sentou em sua sala e pensou sobre escolhas impossíveis. Pensou sobre Marcos Delacroix, que havia assistido seu filho morrer e decidido que o mundo lhe devia algo em retorno, que havia passado 27 anos fugindo, se escondendo, destruindo qualquer um que ameaçasse sua liberdade. Pensou sobre Ricardo, que havia perdido anos com seus próprios filhos, perseguindo sucesso, e que havia tentado fazer as pazes estando lá para Laura e Gabriel. Pensou sobre seu eu mais jovem, 25 anos e desesperada, sendo atacada em um beco e salva por um estranho que se tornou família. E pensou sobre aquelas poucas horas terríveis quando teve que escolher entre lealdade e amor,
entre dívida e devoção, entre o homem que salvou sua vida e o filho que era sua vida. Algumas pessoas diriam que ela escolheu certo, algumas diriam que escolheu errado. Mas Laura estava começando a entender que talvez nunca tivesse havido uma escolha certa. Talvez algumas situações fossem apenas projetadas para te quebrar, não importa o que decidisse. A questão não era se ela havia escolhido certo ou errado. A questão era se ela poderia viver com sua escolha. E a resposta para isso, Laura estava descobrindo, era complicada. Ela havia salvado Gabriel. Ricardo havia sobrevivido. Marcos estava morto. Mas o custo desses resultados, a traição, o medo, a violência, ficaria com ela para sempre. Ela havia se tornado alguém que não reconhecia naquela noite. Havia cruzado linhas que nunca imaginou cruzar. Havia descoberto profundidades de desespero que nunca quis saber que existiam. E havia aprendido que, quando empurrada longe o suficiente, qualquer um poderia se tornar algo monstruoso. Até mães, até pessoas boas, até ela. 6 meses depois, a cirurgia de Gabriel foi um completo sucesso. As convulsões pararam. Dr. Moreira o declarou curado. Laura continuou trabalhando para Ricardo. O relacionamento deles lentamente se curou, embora nunca fosse exatamente o que era antes. Algumas rachaduras eram profundas demais para consertar completamente. Mas eles tentaram. E isso era algo. Vitória e Felipe eventualmente aprenderam a história completa do que aconteceu. Vitória permaneceu distante, mas Felipe surpreendeu Laura ao entrar em contato. Levou Gabriel a jogos de futebol. O tratou como um irmão mais novo. Família, descobriu-se, podia ser construída assim como quebrada. Laura frequentava a terapia toda semana. Conversava sobre o trauma, a culpa, a escolha impossível que havia sido forçada a fazer. Sua terapeuta perguntou uma vez: se pudesse voltar, sabendo tudo o que sabe agora, faria a mesma escolha? Laura havia pensado sobre isso por um longo tempo. Não sei, ela finalmente disse. Escolhi meu filho, mas me pergunto se havia outro caminho. Algum caminho que não vi porque estava assustada demais, desesperada demais. E se não havia, se a escolha realmente fosse assim simples, seu filho ou sua figura paterna? Então escolhi meu filho, e faria de novo, e me odiaria por isso de novo, porque é isso que escolhas impossíveis fazem. Elas te transformam em alguém que você não quer ser, e você tem que descobrir como viver com essa pessoa. A terapeuta acenou. Isso é luto, não pelo que você perdeu, mas por quem teve que se tornar. Laura entendia isso agora. Ela havia salvado Gabriel. Havia escolhido ele ao invés de Ricardo, ao invés de sua própria integridade, ao invés de tudo que pensou que acreditava sobre si mesma. E havia descoberto que amor nem sempre era bonito. Às vezes era brutal. Às vezes te transformava em alguém irreconhecível. Às vezes não havia boas escolhas. Apenas escolhas com as quais você poderia viver e escolhas com as quais não poderia. Laura havia feito sua escolha, e todo dia tinha que decidir se poderia viver com ela. A maioria dos dias, a resposta era sim. Alguns dias, não era. Mas ela continuava vivendo, continuava tentando, continuava amando seu filho e honrando o homem que havia se tornado seu pai. Porque é isso que você faz depois de escolhas impossíveis. Você as sobrevive. Mesmo quando não tem certeza se escolheu certo. Mesmo quando nunca saberá se havia uma escolha certa. Você sobrevive. E você espera que isso seja suficiente.